Contribuição social. Como deve ser feito o pagamento do INSS pelo dentista? Então, primeira coisa que eu quero falar com vocês, dentistas, é que o pagamento do INSS é obrigatório. E aí, vamos falar então quais as modalidades de pagamento. Primeiramente, eu vou falar com vocês que são pessoa física, ou seja, ainda não montaram a sua pessoa jurídica. Então, vocês pagam a contribuição social como PF, pessoa física. E como é feito esse pagamento? Há duas modalidades de pagamento da contribuição social ao INSS. A primeira delas é a regra geral. A regra geral é uma alíquota, ou seja, um coeficiente de 20%. 20% sobre o quê? Sobre a sua remuneração. Essa remuneração é o valor que você recebe dos seus pacientes particulares. Essa remuneração ela tem um teto para fins de INSS, para fins de pagamento dessa contribuição, ela deve respeitar um teto que é o valor de R$ 6.433,57. Esse valor, ele sobe todos os anos, esse valor é para 2021. Os recibos e notas que vocês emitem até esse valor, você deve pagar a contribuição social de 20% sobre esse valor. E se você emite nota, recibo com valor inferior a este, é sobre o valor da sua remuneração declarada é que você vai pagar a contribuição social. Esse valor que você vai declarar como a sua remuneração é aquela que você declara também no imposto de renda. Então, o mesmo valor que você declarar no imposto de renda, você deve levar em consideração para o pagamento da contribuição social do INSS. As informações se cruzam entre INSS e imposto de renda. Então, não é possível você declarar uma remuneração no imposto de renda. Então, por exemplo, você declara no imposto de renda, aí eu tô falando da sua renda bruta, antes de você fazer o seu carnê-leão. Então aqui carnê-leão é uma outra coisa, mesmo que você faça o seu carnê-leão, você tem a obrigatoriedade de pagar o INSS. Eu recebo muitas dúvidas, o profissional ele faz o carnê-leão direitinho e ele acha que dentro do carnê-leão ali, ele já tem o pagamento do INSS. E não, o carnê-leão é uma coisa para verificar o quanto vai pagar de imposto de renda e outra coisa será o pagamento do INSS. No entanto, o valor que será considerado será o mesmo. Aquele valor que você declara no seu carnê-leão como a sua remuneração bruta, é esse valor que será considerado lá para o INSS, como base de cálculo para você pagar a sua contribuição social. Então, se você declara como sua renda bruta no carnê-leão um valor acima de R$ 6.433,57, você deve pagar de INSS 20% sobre esse valor. Paga o INSS e paga o imposto de renda. São dois tributos obrigatórios. E por que se leva em consideração o mesmo valor? O pagamento da contribuição social, o fato gerador é o fato do trabalho, é a renda pelo trabalho, que é a mesma do imposto de renda, é você auferir renda pelo seu trabalho. Então, muito atenção nisso. São poucos os casos que eu atendo que a pessoa, que o dentista, ele está pagando corretamente. Geralmente, ele declara um valor no carnê-leão e paga o INSS sobre um salário mínimo, paga 20% sobre um salário mínimo. Isso está errado. Se você paga a alíquota de 20%, você deve pagar sobre a sua remuneração, independente dos descontos de carnê-leão. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre o desconto de 40% sobre esse valor da base de cálculo dos 6.433,57. Eu não vou aprofundar nisso nesse vídeo. O que eu quero esclarecer aqui é que pagamento de imposto de renda não está incluído ali o INSS. E pagar INSS, que é a contribuição social, é obrigatório. Então não adianta você declarar uma renda e pagar um valor abaixo, porque as informações se cruzam. Então é bem importante você se atentar a isso. E se você paga
os 20% de R$ 6.433,57, o valor da sua contribuição vai ser R$ 1.286 mensais. No entanto, essa é uma das modalidades. A outra modalidade é o plano simplificado. Esse plano simplificado é o pagamento também da contribuição social para o dentista, pessoa física, mas aqui a gente tem alguns poréns que é importante levar em consideração. Para pagar o plano simplificado, você não pode ter pessoa jurídica, você não pode prestar seu serviço para convênio também. Você tem que ter exclusivamente o seu trabalho com o seu paciente particular, independente de quanto você recebe por mês, de quanto seja a sua remuneração, quanto que você emite de nota, de recibo, você tem a opção de pagar 11% de um salário mínimo. Isso mesmo, ao invés de você pagar 20% do teto do INSS, ou da sua remuneração, você vai pagar 11% de um salário mínimo, que agora em 2021 dá R$ 121 por mês. Cuidado ao fazer a opção pelo plano simplificado. Ao pagar pelo plano simplificado é como se você assinasse um aceite ao INSS que você vai se aposentar apenas por idade. A aposentadoria por idade para o homem é com 65 anos e para a mulher com 62 anos. Ao pagar pelo plano simplificado, você aceita que será por idade e no valor de um salário mínimo. Em alguns casos é vantajoso sim, em outros não é. Vou dar alguns exemplos que pode ser não vantajoso. Para aqueles profissionais que trabalharam já há um bom tempo e recolheram o seu INSS com um valor maior que o mínimo, quase ao teto, aonde a sua média vai estar ali próximo ao teto. Quando você recolhe pelo plano simplificado, você abre mão de todos os seus recolhimentos feitos até aquele momento com um valor superior ao salário mínimo. Com isso, a sua média de valor para receber benefícios do INSS, ele vai cair para o salário mínimo. Então, para profissionais que trabalharam há mais de 15 anos, por exemplo, o que eu oriento? Tenha um planejamento previdenciário, que é uma análise, é um cálculo do seu caso para verificar o valor da sua média e ter um cálculo para você verificar o quanto falta para você se aposentar. Quando você vai se aposentar e qual o valor da sua aposentadoria, para verificar se essa diminuição de valor da contribuição vai valer a pena. Aí não é achismo, é matemática, você consegue realmente verificar se você diminuir o valor da sua contribuição, se vai compensar essa perda no valor da contribuição que você fez até aquele momento. Então vamos supor, um dentista que tenha 20 anos já de carreira e tenha já esses 20 anos recolhido seu INSS pelo teto ou próximo do teto. O teto, então, R$ 6.433,57. Esse profissional, ele já tem 20 anos de trabalho. Quando que ele vai se aposentar? Aí entra outros fatores, por exemplo, qual que é a idade desse profissional? Ele trabalhou antes de ser dentista? Ele tem algum problema de saúde? Então tem outros aspectos para a gente verificar qual tipo de aposentadoria. E a aposentadoria tem várias modalidades, não é apenas por idade, aposentadoria especial. Eu vou fazer um vídeo apenas das aposentadorias do dentista. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês, para não mudarem o código de 20% para os 11% sem ter esse cálculo, porque você pode se prejudicar. Ou mesmo, muitas pessoas eu ouço no dia a dia do meu atendimento, eu vou deixar para aumentar o valor da minha contribuição quando estiver chegando o momento de eu me aposentar. Também não é o caso, porque o valor das aposentadorias vai levar em consideração todas as suas contribuições desde julho de 94. É importante ter um planejamento previdenciário para verificar se vai no caminho de 20% da sua remuneração ou se vai pelo caminho de 11% de um salário mínimo. E aí você consegue se planejar e verificar qual o melhor caminho. E uma outra coisa importante, quem paga sobre 11% de um salário mínimo, se ficar doente, se ficar incapacitado, vai receber um benefício também no valor de um salário mínimo. E aí,
Como eu falei antes, pode ser vantajoso se você tiver planejado e o que? Essa diferença de valor do 121 para os 1.286, que seria a alíquota de 20%, você ter uma proteção extra, porque se você ficar doente, se você ficar incapacitado, você pode escolher ter um seguro privado que complemente essa renda do INSS. Mas o que é importante é você ter um estudo para chamar de seu, porque o do seu colega é diferente, cada um tem um histórico na Previdência Social. Então você se dedica tanto no seu trabalho para ganhar o seu dinheiro. Não deixe que uma falta de planejamento faça com que você perca dinheiro. Faça o seu planejamento previdenciário. Então, se você gostou, deixa um like para mim, pode deixar nos comentários a sua dúvida e eu vou te convidar para ir no meu Instagram, que é doutoraluciana.farias, que eu trago conteúdo diário sobre direito previdenciário e direito tributário. Muito obrigada!